que o dinheiro compra que facilita a vida do teu paciente? Mas no julgamento público, cara, eu sou um cara que meio que foda-se, entendeu? Verdade. Uso de medicações, tanto para ganho de massa muscular como para emagrecimento. Onde termina a hipocrisia e começa a honestidade nesse assunto? Fisiculturismo, não vamos ser hipócritas também, né? O uso de hormônios é a torta e a direita, certo? Se é um cara que tá grande no mercado, você entrou no meio de uma polêmica em relação à questão das canetas emagrecedoras, né? A utilização de Mounjaro, que você estaria direcionando, e teve uma polêmica muito grande, saiu no jornal. Eu queria dar a oportunidade de você falar sobre isso, dar a sua versão, o Aaron falar sobre isso. Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. Eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team. E eu sou o Sullivan, Head Coach da XS Team. Seremos seus hosts no programa de hoje e trazemos um convidado mais do que especial, nosso amigo Aron Vidal. Bem-vindo, galera. Tudo bom? Como é que vocês estão? Muito bem. Aron, me permita ler um pouco do seu currículo para não deixar passar nada. A rocha. Aron Vidal, pai, cristão, marido, também nutricionista, atleta híbrido, empresário e também segundo tenente da reserva não remunerada, formado pela EFON, trocou a vida no mar pelo desafio de empreender na saúde. Ele é fundador da Clínica V, que fica aqui em Fortaleza, onde ele entrega para seus pacientes um serviço de nutrição especializada, voltado para quem busca evolução na área estética, mas também saúde e performance. Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, Aron construiu uma presença digital forte, com bastante autoridade, onde ele compartilha sua rotina de treinos, bastidores da clínica, insights sobre nutrição e empreendedorismo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sullivan. Tamo junto, meu cara. E aí, Aaron, vamos começar, meu amigo? Na hora. Vamos trocar essa ideia. Cara, a ideia hoje é falar muito de treino, né? Falar do fitness, falar do wellness. Mas eu queria começar de onde eu te conheci. Perfeito. Que foi no treino. Mas não do treino de força eu queria começar. Eu queria saber quando é que começou a tua prática esportiva, cara. Desde criança, tá falando? Desde criança, a primeira. A primeira foi com 12 anos. E aí eu tava acima do peso. E aí comuniquei minha mãe. Na época, na mensalidade era R$ 49,90 na antiga Cetan. Não sei se vocês conhecem. Com certeza. Então, aí ela deixou, na época já podia criança, né, participar de academia e tudo mais. A gente foi lá, fez a inscrição. Minha primeira professora foi a Mariane, tá? Se ela estiver escutando aqui, que bom. Ela não deixava aumentar as cargas, tá? Então, na abdução de ombro lá, eu já queria aumentar o pezinho lá, de cor. Então, meu primeiro contato foi com a musculação, realmente, e eu gostava muito. Eu ficava muito, assim, quero ir pra academia e era um horário sagrado pra mim. Então, início, 12 anos, né? Então, foi uma prática ali mais lúdica, realmente para buscar ali perder um pouco de peso, mas depois se tornou uma coisa mais arrojada. Então lá pelos 13, 14 eu comecei a ir mais frequente para academia. Aos 15 eu introduzi a natação. Eu fazia natação na AABB, antiga AABB. Fiz natação no Ideal, fiz natação no BNB e fui chamado pela seleção do Náutico para nadar quando eu já tinha lá próximo dos 18 anos, né? Então a tua primeira modalidade foi realmente a musculação. Eu não sabia. Sabia que tu tinha já nadado e tal, mas eu não sabia que era a musculação. Bacana. E quando é que tu realmente assim, começou a olhar para performance dentro do treinamento? Foi quando eu entrei na EFON e pelo ambiente de quartel, né, militarismo e tudo mais, a gente começa a ter uma responsabilidade. Você vê assim, muita gente treinando mais pesado que você, e você acaba criando ali aquele espírito mais competitivo. A academia era rústica, a academia era pequena, então você tinha que se virar com o que tinha. Então acabou que puxou muito nesse momento. 21, 22 anos eu comecei a levar um pouco mais a sério. Antes, quando eu estava aqui em Fortaleza, né, porque a EFON foi em Belém, né? Quando eu estava aqui em Fortaleza eu já treinava pesado. Já agachava com 60, entendeu? Então já era focado e dedicado na musculação. Não era tão dedicado na dieta, mas era mais dedicado no treino. Então, inicialmente o treino me moldou no fitness, né? Então, depois é que eu fui aprendendo a fazer dieta, a tomar suplementação e tudo mais, a criar uma rotina realmente espartana, né? Mas foi na EFON que eu comecei a me dedicar mais, sabendo que
os recursos que tinha lá na academia eram muito escassos. Tinha ali uma máquina de supino, tinha ali uma máquina de um rack para fazer um agachamento, tinha umas máquinas quebradas, outras enferrujadas, e era o que tinha, e todo mundo treinava. Então acabou que esse ambiente me proporcionou assim, aqui que eu vou me desenvolver. E como tu conciliou essa rotina embarcada com tu tá performando, tu buscar querer cada vez mais evoluir, porque eu te conheço de longas datas, Perfeito. né? E tu sempre almejou ser um cara grande, tu gostava de ser grande, ter volume muscular. Como é que conciliava? Pronto. Quando a gente entra na EFON, a gente tem um sistema de quartel, né? Que é no militarismo, é como se fosse a faculdade mesmo. E aí tem momentos que a gente realmente embarca e retorna, mas a rotina militar ocorre no quartel. Então a gente tem uma academia no quartel e maioria do tempo a gente consegue acesso à academia. Então dava para conciliar bem. O que a gente tinha a mais era o serviço do quartel. Então a gente sofreu uma escala chamada 2-para-1. A cada 2 dias de descanso você praticava um dia de serviço para o quartel, fora a rotina de aluno. Então, por causa disso, eu realmente ficava sugado. E no meu primeiro ano a gente era liberado, né? Hierarquia militar. A gente tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E no primeiro ano a gente era o último. A academia era liberada pra gente às 11h30 da noite. Caraca! E a gente tinha a nossa alvorada, que era 5 horas. Então eu ia malhar, ia treinar 11h30 da noite. E aí durava o quê? 1 hora, 1h30. Já deixava tudo pronto, organizado. Comia, tomava uma ducha, dormia. Para acordar 5 horas. Era realmente complicado. Isso na semana. Final de semana era mais tranquilo, a gente era liberado, né? Sexta-feira à tarde até domingo à noite. Então, era o momento que eu deixava para treinar mais, treinar melhor. E na semana ali, fazia ali uns 2 ou 3 treinos, porque também, senão o cara não ia aguentar. E o que foi que fez tu largar, velho? Essa carreira estável, né, da Marinha Mercante, se jogar nessa carreira instável que é o empreendedorismo, né, nesse meio do fitness. Então, vamos lá. Eu preciso contextualizar para vocês entenderem. Perfeito. Eu entrei na EFON na intenção de ter independência e galgar meu objetivo fora, né? Ganhando meu próprio salário, não dependia de ninguém, então isso aí já me puxou muito. Então, eu vivia no quartel, passei 3 anos fora, morei em Belém, né? 3 anos, e a gente vivia em sistema de internato, né? O sistema de internato você não pode sair durante a semana. Você é liberado sexta-feira à tarde e você tem que voltar domingo meia-noite. É isso. E aí, o tempo passou. No último ano, quando eu era veterano, virei gerente da academia, inclusive. Então, muita coisa foi moldada aí na EFON. Estudos sobre nutrição, sobre treinamento, powerlifting, treinava bastante. Ritmo, rotina. Rotina, disciplina, enfim, dedicação, excelência. O tempo livre eu estudava, não era da área da saúde ainda, mas já estudava e todo mundo da EFON, os 450 do corpo de alunos, já me viam como uma referência, então isso é importante porque me ajudou lá depois. E aí quando eu me formei, a gente sofreu na época, era uma escassez de vagas para praticagem, né? Que é o momento em que você adentra no navio para poder fazer o estágio do navio, para poder ficar capacitado, virar segundo oficial de náutica. E aí, nesse momento, teve uma saturação de mercado, não tinha vaga. Então, quando eu me formei, eu fiquei desempregado, certo? Então, quando eu retornei a Fortaleza, eu passei 1 ano e 3 meses desempregado. E aí, a Alice tinha nascido, minha filha, Sam ia trabalhar, eu era desempregado, eu ficava de babá, entendeu? E o que eu fazia? Ia só para academia. Então foi aí que eu comecei a me desenvolver. Foi aí que eu comecei a ver que existia essa possibilidade. E os meus amigos mercantes, os meus amigos que estavam embarcados, falavam: ei, cara, como é que tá aí tudo mais? Tá embarcado? Quer que precisa de algum auxílio? E aí eu já entendi a rotina embarcada. Primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, né? Que é os termos que a gente utiliza no navio. Meia-noite a meio-dia, meio-dia a meia-noite. E aí isso foi construindo uma base de autoridade minha para todo o corpo de alunos, não só da minha turma, mas de todas as turmas da EFON. Então, se você conhecer alguém da EFON, você pode perguntar: conhece o Aron? Com certeza conhece. Com certeza conhece. Porque meu nome ainda, hoje, 2025, eu me formei em 2014, meu nome ainda ecoa lá, como o cara que chegou para renovar a academia. A gente juntou lá, pela Sávio, dinheiro de todo mundo, para comprar rack de agachamento, para comprar ali uma panturrilheira. Enfim, eu fiz umas melhorias e gerenciava muito bem a minha academia do quartel. Eu cuidava muito e quem não limpasse direito tinha que fazer. Tinha que ter a disciplina. Cara, tu se considera um visionário que enxergou uma brecha nesse período aí, quando tu já foi transicionando? Ou tu
se considera como um louco que não se encaixava no sistema? Um pouco dos dois. Um pouco de rebeldia com um pouco de visão e com um pouco de medo também. Porque foi uma decisão muito, muito difícil para mim, vou falar. Então, quando eu desisti, eu já não precisava embarcar. Quer dizer, quando eu embarquei a primeira vez, eu já não precisava embarcar. Foi buscando ter passos um pouco mais firmes ali Isso. antes de tomar a decisão. Março de 2016 foi quando eu embarquei. Eu olhei assim, já estava subindo e consolidando. Então, eu olhei assim, tá, vamos embarcar, vamos testar. Então, eu fiquei de março de 2016 a mais ou menos julho de 2016. E durante esse período eu sofri vários problemas psicológicos. Tive depressão, distância de casa, namorava a Sâmia à distância, 3 anos, e passando 1 ano e 3 meses do lado dela todos os dias, quando eu saí de novo, isso me deixou acabado, entendeu? Então foram vários fatores psicológicos e vários relatos. Inclusive o relato do comandante, mostrando 65 anos, ele falando que embarcava já há uns 30 anos. E que sempre era no formato de embarque, desembarque. 28, 60, ou seja, o cara passa um tempo embarcado e um tempo desembarcado. Tem gente que se adequa a isso e tem gente que não se adequa, né? E ele falando, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou querer ficar nesse formato pelo resto da minha vida? Será que eu vou ligar o switch on e o switch off? Viver e não viver para sempre? Então isso eu botei em xeque, juntaram vários outros fatores ali, saudade da família, a questão do físico também, porque eu estava em segundo horário, que é de meia-noite às 4, meio-dia às 4, me quebrava, não treinava nada, isso era importante para mim, porque mantinha a minha sanidade mental. No navio, a gente tinha uma academia pequena, não tinha nada, cara, era GVT. Agachamento, stiff ou um 10 séries de 10, 10 séries de 10, 10 séries de remada, 10 séries de supino, era isso. Então era um treino realmente, tá tudo bem, tudo certo. Sendo que eu fui vendo que tipo, a comida era olhar assim, um banquete, todo dia um banquete. Eu, meu Deus do céu, não tem uma coisa fitness aqui. Acabei engordando nessa época, pela ansiedade, pela depressão, que eu fiquei no navio. Fazia o meu trabalho tranquilo, mas por esses outros fatores, embarcado, o navio oscilava, você não conseguia dormir, ficava sempre nauseado. Cara, foi uma adaptação muito forte para mim. Foi rojão. E aí, resumidamente, depois que eu vi que testei, e a gente passava, né, pela costa ali, Pecém, descia para o Rio Grande do Sul, Manaus, a gente fez umas 3 vezes. E aí a gente parava sempre no Pecém, e aí ia ver a Sâmia. Cara, era pior, cara. Quando eu via a Sâmia, pensava 2 vezes, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, com isso, somou esses fatores. Em julho de 2016 eu disse assim, não é isso que eu quero. Não quero isso mais para minha vida. Eu quero seguir na nutrição. E aí, meu pai deixou de falar comigo, minha mãe não concordou, a Sâmia disse, pense bem. Então, ela me apoiou, mas pensa bem, é isso que você quer? Porque assim, você começa com o segundo oficial de náutica, mano, estável. Você ganha um salário bom, 10, 15 mil reais, deve ter aumentado já. Tu tava com quantos anos na época, só pra galera fazer um link? Porque, tipo assim, pô, você conseguir a estabilidade, vou falar aqui de mim, acho que o Chico também vivenciou isso. E, tipo, por mais que nos esforçássemos muito, demoramos a chegar numa estabilidade financeira, profissionalmente falando. Diz quantos anos tu tava, quando já estava estável? Pronto. Na época da Marinha? Isso, na época da Marinha. Pronto. Se eu tivesse continuado, com 23 anos, eu iria estar fazendo 15 mil reais por mês, com tudo pago, 1 mês embarcado sem gastar nada, né? Entre aspas. Acumulando riqueza. Né? E 1 mês em casa gastando 15 mais 15. Fora plano de saúde, tudo mais que vinha junto. Então, assim, foi uma decisão, tipo assim, você pensa 2 vezes. Caramba, se eu ficar, eu tô tranquilo. Eu vou ficar estável. Se eu sair, eu vou para incerteza. E, no final das contas, eu acabei realmente escolhendo sair para poder empreender. Foi uma decisão que rondou a minha cabeça durante muito tempo, tá? Muito tempo. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu volto? Porque tinha a possibilidade de voltar. Será que eu volto? E aí, toda a vida eu titubeava. Sofri um pouco com isso no pós, porque eu fiquei ansioso, né? Porque eu passei 3 anos da minha vida, 2012, 2013, 2014, para me formar, para desistir. Então isso doeu muito meu coração, de verdade. Frustração, né, pô? É um tempo que hoje eu escolho
lembrar que não foi um tempo perdido, foi um tempo necessário para eu chegar no momento atual. Perfeito. Então eu penso dessa maneira hoje. Antes eu não pensava e isso me mexeu muito com a minha cabeça, mas depois em 2017, quando eu realmente bati o martelo, vou seguir na área da saúde, e aí tudo mudou, tudo melhorou. Inclusive, lembra que eu falei do negócio do corpo de alunos? Quando eu desisti, claro, na EFON, toda fofoca ela reverbera, e aí todo mundo soube. E adivinha o que aconteceu? Todo mundo veio falar comigo porque sabia que eu era bom, porque eu era um bom gerente de academia, porque me via estudar, via o meu físico, via como eu me portava, via como eu fazia tudo. E aí diz, Aron, tu sabe a rotina do mercante, quero te contratar. Boa. Isso foi essencial, primordial para eu conseguir sair da Marinha Mercante, assim, relativamente bem, com os meus amigos, e aí tudo foi fluindo, marketing, geração de conteúdo e tudo que a gente já está fazendo, como vocês começaram. Depois dessa decisão, Aron, em algum momento, acho que se arrepender não, né? Mas pensou em voltar em algum momento? Várias vezes, diversas vezes. Diz uma vez, clara. Teve uma vez que o mês estava ruim, certo? Ruim de grana. Ruim de grana, e eu me aperriei. E aí eu mandei mensagem para alguns amigos e tudo mais, perguntando como era para voltar. Se ainda tinha, se tinha CIS, se tinha, como era, que tinha em Belém, tinha que fazer uma reautentificação. Eu fiz todo o trâmite, né? Vi todo o trâmite, botei no passo a passo ali, mas não executei. Respirei um pouco mais, me dediquei um pouco mais. No próximo mês melhorar algumas coisas. E aí eu vi, não, vou continuar aqui, não vou por esse caminho novamente. Então assim, teve os altos e baixos, mas eu posso dizer que desde que eu decidi, realmente bati o martelo e disse, vou ficar, vou desistir e vou seguir na minha área fitness, né? A área da nutrição. Tudo vem melhorando. Teve alguns momentos ali de titubeação, mas no geral foi sempre muito positivo. Cara, olhando assim pro teu sucesso de hoje, e para quem não sabe, o Aron é formado em nutrição, né, também, e começou a educação física. Chegou a concluir, Aron? Tô concluindo agora. Top. O que é que essas duas faculdades, elas não te ensinaram que a rotina da Marinha, que todo o teu processo conseguiu te ensinar, conseguiu te preparar? Pronto, vamos lá. A faculdade de nutrição me deu o suporte acadêmico, técnico, mas não me ensinou como gerenciar a minha vida, tá? Quem me ensinou tudo que eu sei, de início, entrando ali menino e saindo homem, literalmente, foi a Marinha. Foi a rotina militar, foi a hierarquia de obedecer e também a saber comandar. Boa. Isso foi muito importante, porque vocês dois são gestores de um grande time. Então, vocês começaram de baixo e agora vocês comandam. Então, vocês, antes de comandar, vocês precisaram, em algum momento, saber obedecer. Totalmente. É muito difícil para o gestor que não sabe comandar, muitas vezes porque não teve a vivência de uma hierarquia, né? De saber ser comandado. Perfeito. Então, hoje, eu gosto dessa ideia e eu faço uma brincadeira comigo mesmo. É o Aron comandante e o Aron subalterno. Eu faço isso porque, em algum momento, eu vou me prender a uma visão de comandante e outra eu vou me prender à visão de subalterno. Ou seja, eu troco essas visões e vejo, me boto na posição do outro e como o outro gostaria de receber a informação, a conversa, o diálogo. Então, assim, a Marinha me ensinou isso e me ensinou da pior maneira possível, né? E eu digo um momento ali para vocês que, né, o início do processo seletivo, o final, né, a última etapa do processo seletivo da Marinha é a chamada adaptação. São 21 dias de adaptação que você sai da sua casa, né? E você pode perder o processo seletivo. Você vai lá, entra no quartel, você não sabe de nada e existem os adaptadores. Então, vou dizer assim, 21 dias de Hell Week. Não sabia dessa São história. 3 semanas de, vamos botar aí, de tortura psicológica, física, mental, emocional. Pedir pra sair, literalmente. Literalmente. Pois tá aí. Grito na cara, o dia todo no sol, posição de descansar, braço levantado, cobrir, até cansar, se baixar, apaga. Então, assim, sonho... Que irado, cara. Irado, com certeza. Foi aí que me quebrou bastante, né? Então, assim, teve gente que foi quebrada e se reconstruiu, e teve gente que foi quebrada e perdeu aí a noção e começou, inclusive, a
ingerir bebida alcoólica, açaí, mudou muito a personalidade. A minha personalidade ela foi mudada, eu fui moldado com base na adaptação. Eu digo que foi meu primeiro momento, assim, o primeiro momento de quebra da minha vida, realmente foi lá. Eu saí de menino, era um menino, e depois eu era sim senhor, não senhor. A famosa seleção natural, meus amigos, a famosa seleção natural. Então, assim, esse processo para mim foi... Você perguntou a diferença, né? Esse processo você não vive em quase nenhum local. E lá, em um ambiente fechado, com pessoas capacitadas, que eram os nossos veteranos, a gente era os feras, né? Primeiro ano. A gente sofreu esse processo de adaptação. Muita gente desistiu. E à medida que ia desistindo, literalmente excluindo os fracos. Iam sendo chamadas mais pessoas. E aí quem entrava depois sofria mais. Porque entrou depois, tem um menor tempo de adaptação. Então tem que se adaptar logo. Até fechar 150 alunos, que era a nossa turma, Cães de Mar e Guerra, 2012 a 2014. A gente sabe que a Marinha é algo muito grande comparado com a AV Clínica, com a XS, né? É algo muito antigo e que te ensinou muito. Tua fala está sendo essa, mas olhando para o teu negócio hoje, tem algo que a Marinha poderia aprender com ele? Com o meu negócio? Sim, principalmente em a questão da humildade e do relacionamento. Eu sou um cara que preza muito a comunicação interpessoal, o relacionamento interpessoal. Tratar uma pessoa bem, ter um bom diálogo, assim, tratar de iguais, ter atenção plena. Estou olhando para você, estou te escutando, estou atento à tua fala, não estou distraído. Então isso é muito importante. Na Marinha não, na Marinha você só ouve e obedece. E na Marinha, mesmo você estando errado, o superior ele está correto, tá? E vice-versa, ele sempre está correto. Então, mesmo você só bate continência e respeito. Você só presta continência, fica em descansar e não responde, mesmo que ele esteja errado. Então, assim, a Marinha pode aprender um pouco com o meu modelo de negócio se a conversa for uma conversa boa, for uma conversa de um superior com um subalterno, de uma maneira com cuidado. Não precisa ser mansa, com cuidado. Na fala, no tom. Isso é muito importante. Isso eu prezo muito nas consultas, inclusive. Tratar uma pessoa bem, né? Não é babá, tá? Não é babá, não é falar muito técnico para ela não entender. Mas, por exemplo, no atendimento, se a pessoa pegou no celular, eu me calo. E eu fico olhando para a pessoa. Até ela parar de pegar no celular. Quando ela percebe, ela... Opa, foi mal, cara, foi mal. Então, assim, eu tenho essas técnicas, né? Essa comunicação. Eu sou um cara que preza muito pela linguagem corporal. Então, você conversando comigo, eu já vou entender quem é você. Na Marinha não era assim. Na Marinha você tem que obedecer e pronto, ficar parado, ser um replicador de ação, varrer o pátio, enfim. Ali é sistema de hierarquia, você apenas obedece. Então, na minha rotina de consultório, eu prego esse tipo de atendimento. E a gente faz essa psicologia, por quê? Porque faz parte do atendimento. Apesar de eu não ser psicólogo, então na conversa é uma terapia e às vezes a pessoa nem vem pela dieta. Às vezes ela vem para trocar uma ideia. Totalmente, meu amigo. E aí essa troca de ideia é importante por quê? Porque eu consigo elucidar pontos que ela precisa ouvir, pontos que ela não quer ouvir, com cuidado, né? Vamos falar com cuidado desses pontos. E pontos que ela precisa projetar lá na frente. E até pontos que ela está presa lá atrás. Então, literalmente, é uma consulta psicológica, né? Pô, você tem que destravar Acho que, literalmente assim, a mente não desse somos cara. psicólogos, mas podemos nos considerar como terapeutas. Nosso trabalho é terapêutico para as pessoas, meu velho. Então, tem pessoas que treinam comigo, com Suri. As pessoas vão no seu consultório e está com Aaron, provavelmente é terapêutico. A gente precisa trabalhar com rapó, a gente precisa trabalhar com gatilhos mentais. Cara, a psicologia veio juntamente dos medicamentos que são utilizados, aplicados para poder melhorar a performance, para melhorarmos a performance dos nossos pacientes. Então, perfeito. Isso é necessário. Trazendo um pouco agora para a tua vivência atual, né, cara? Tipo, nós lhe acompanhamos há muito tempo e, com certeza... Essa eu tenho curiosidade. Com certeza, não só a gente, mas o público todo que está aqui assistindo vê... E seus seguidores, né? Escuta muito você falando sobre atleta híbrido e que, de fato, você largou a musculação tradicional,
o old school. Você é da nossa escola, né? Treinamos juntos bastante tempo. Pesado. Para hoje ser um atleta híbrido e buscar entrar em um movimento que de fato está reverberando muito alto no mundo todo, mas aqui dentro desse ecossistema, né? Fortaleza, esse momento wellness que a gente está vivendo. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Perfeito. Eu sempre fui do fisiculturismo, né? Isso é inegável. Nasci no fisiculturismo. Na verdade, eu me moldei no powerlifting, depois é que eu entrei no fisiculturismo, né? E aí eu levei por muito tempo. Então, a questão dos aprendizados que eu tive com o fisiculturismo é inegável. Me moldou muito, mas algumas coisas mudaram, né? Principalmente a visão que eu tenho atual do fisiculturismo. Então, a questão de acumular, ser grande, ter muito músculo, com baixa funcionalidade, isso não me atrai muito mais, tá? Eu prefiro hoje ser um pouco menor, ser um pouco mais funcional, ter um físico atlético, beleza, superior, né, acima da média, mas procurar trazer ali o meu bem-estar e a minha funcionalidade. Eu quero, ao mesmo tempo que eu posso correr 5, 10 quilômetros, eu quero também fazer ali um agachamento pesado, fazer um leg press e jogar, sei lá, jogar futebol. Boa. Pronto. Esse é meu objetivo de vida agora. Me tornar um atleta híbrido. Já sou um atleta híbrido, na verdade. Já fiz um sprint triathlon, inclusive. Então, tem um Hyrox, tem um CrossFit, tem várias modalidades. O cuidado é para não exagerar no volume. Tá? Eu sou um cara grande, eu posso me lesionar. Tenho ciência disso. O que seria o volume, para a galera entender aqui? Volume é a quantidade de coisas que você faz. Por exemplo, eu não vou me arriscar correndo uma meia maratona, 21 quilômetros. Né? Ainda. Não vou me arriscar, por exemplo, treinando crossfit todo dia e musculação de manhã. Então, eu estou fazendo um volume muito alto, eu estou treinando muito. É isso, basicamente isso. Então, e aí tem que ser coordenado, tem que ser periodizado. É difícil periodizar um negócio desse. Muito. Muito. Tá? Falando aqui com a pegada profissional, é muito difícil. Então, requer profissionais como vocês, tá? Para entrar nesse game do híbrido, precisa organizar. Quer correr, quer pedalar, quer malhar, quer fazer crossfit, tudo bem. Bota a semana na jogada, conversa com o teu treinador, vê ali o que vai ser feito, organiza, treinamento aeróbico, treinamento anaeróbico, descansos superiores, inferiores, enfim, tem que chegar e organizar. Atleta híbrido então, são poliatividades esportivas sendo executadas simultaneamente. Poliatividade. É um cara que está proposto, está se propondo estar apto a fazer qualquer coisa. Boa. Tá? Então mudar esse perfil da maromba aí para esse novo estilo de vida é o que tu respondeu, Aaron? É basicamente isso? É estar mais apto a fazer qualquer atividade física, é isso? Isso, a ideia de me deslocar, principalmente quando eu tô falando aí da corrida, né, que é o nosso grande hype, especificamente da corrida, vamos falar dela. O ato de deslocar, para mim, ele é sensacional. Eu consegui deslocar o meu corpo, a minha massa, por um certo comprimento, numa certa velocidade, é sensacional. E é o que a gente vem vendo de movimento hoje, atual, em relação a essa atividade. Pedalar também, nadar também, tá? Que são as atividades que eu venho mais fazendo, mas eu pretendo voltar também pro CrossFit, pro Hyrox, que tem uma pegada já mais de força, de peso e tudo mais. Cara, essa decisão foi só pessoal ou teve a parte comercial também nisso? Um pouco dos dois, inegável, mas foi mais pessoal. Foi uma insatisfação da maneira como eu estava vivendo. Eu estava cansando para subir uma escada. Eu sou bastante musculoso, lembrando que atualmente eu não sou tão forte. Eu sou musculoso, existe uma diferença. Você pode ser musculoso, hipertrofiado. Força e função, né? Pô, Aaron, tu agacha quantos quilos, velho? Não, atualmente realmente eu não, mas se você for agachar, você... Acho que bota ali 160. Ele não 140. É muito forte, né? Acho que menos de 1% da população faz com isso, mas então, assim, né, tudo bem, mas eu não treino atualmente para força, né? Essa é realmente mais hipertrofia. E aí, dentro dessa pegada, a gente entende que eu prefiro trazer mais funcionalidade para minha vida, trazer mais benefício, dormir melhor, me alimentar menos músculo, menos peso, menos comida. Certo? Mais facilidade. Mais facilidade, mais praticidade. Logo eu que faço jejum intermitente. Já tenho praticidade na refeição. Então acaba que eu estou buscando ali o modelo de vida, o modelo de rotina que pode ser mais replicado. E
que me traga mais longevidade também. Então, nadar para mim é excelente, correr para mim é excelente, pedalar para mim é excelente. Antes que perguntem, eu não tenho nenhuma lesão, graças a Deus. Tenho cuidado no volume, né? Na quantidade que eu faço. Porque quem começa a correr, o que quer fazer? Correr todo dia. E rápido. E rápido. Velocidade, né? Quer correr todo dia, quer correr muito, quer correr rápido. O que vai acontecer? Quebrar, meu amigo. Ainda bem que vocês têm uma sala de recurso. Exatamente. Não só uma sala, né? A gente tem um complexo. Exatamente. Mas, cara, justamente agora pegando essa vertente do negócio, tu sabe, assim, tu se posiciona como um empreendedor do público AAA, né? A tua principal vertente de público é essa. O que o dinheiro compra que facilita a vida do teu paciente? E pode dissertar. O que o dinheiro compra que o esforço sozinho não conseguiria. Tá. Primeiro, tecnologias. E aqui eu estou usando aqui uma pulseira da UP, um anel da Oura e um Garmin. Por favor, explica o que cada um faz. Tá. São tecnologias de coleta de dados. Tá? Então, o que o dinheiro compra que o esforço não compra? Beleza. Isso aqui eu estou aprendendo sobre o meu corpo. Tá? Tem a margem de erro? Tem. Ok. Mas à medida que o tempo passa, elas vão ficando mais próximas do que realmente é. Então aqui são ferramentas, tecnologias que trazem métricas. O Garmin, por exemplo, eu vou lá na minha corrida, habilito a minha corrida, eu consigo ver tudo que eu fiz na corrida e consigo enxergar e passar para o meu treinador como é que foi meu pace, minha oscilação vertical, como é que foi o meu comprimento de passada, que são coisas que você vai precisar saber para ajeitar, por exemplo, a minha biomecânica de corrida. Perfeito. Vamos botar outro exemplo. O anel aqui, o Oura Ring, ele, por exemplo, ele faz uma leitura de métrica de sono excelente. Então, se eu dormir bem e você sabe que eu dormi bem, podemos pegar pesado. O UP faz mais ou menos a mesma coisa, sendo que outra base de dados, né? O UP é uma empresa, o Oura é outra empresa. Então, Aaron, como é essa... complementam elas. Exatamente. Sendo que muda a base de dados, interpretação desses dados dentro do fitness, né? Da pessoa. Então aqui temos e é muito parecido, cara. Os três são muito parecidos. Então, tipo assim, eu tenho certeza de que eu dormi hoje 75%, que foi minha métrica hoje. 75%. Dormi relativamente bem, ok. Do mesmo jeito que é numa empresa, é no corpo da gente. Se a gente não metrifica, a gente não tem capacidade de evoluir. Exatamente. Então, assim, o que o dinheiro compra, que o esforço não compra? Essas tecnologias. Possibilidade para o profissional e função para o paciente, para o cliente. Então dá para a gente utilizar isso como ferramenta para deixar o treino mais específico. E trazendo para uma outra área, para suplementação. Suplementação, né? Temos hoje diversas vertentes de... Pode puxar medicamento também, tá? Suplementação e fármacos, né? Medicação. A gente tem ferramentas hoje que vão otimizar, vou utilizar uma palavra mais amplificada, vai otimizar o teu metabolismo. É isso. Seja a suplementação ali, aquele suplemento que vai ser específico que tu não consegue na alimentação, seja um fármaco, por exemplo, que vai otimizar o teu metabolismo e a tua reação à dieta e o treino que tu está fazendo. Então isso aí, realmente, o esforço não tem como competir. Vamos usar o exemplo do suplemento e da medicação para a gente trazer mais realidade para todo mundo que está escutando a gente. Vamos lá. Creatina. Vamos para o suplemento mais básico que existe. Quando você faz a reposição de creatina, a suplementação de creatina, faz a saturação dela e ela está em estoques suficientes no teu organismo, você tem um pool de ATP-CP, você tem uma piscina de energia rápida, pronta entrega para você começar seus tiros de corrida, por exemplo. Boa, perfeito. Então, isso você tem que comprar, isso você tem que ter. Então, querendo ou não, o dinheiro compra isso. Se você não faz uso de creatina, você tem uma desvantagem para quem faz uso de creatina? Possivelmente. Proporcionalmente falando, sim. A ciência mostra isso, inclusive. A ciência mostra, né? O suplemento mais bem estudado aí que a gente tem. Para a parte de fármacos, vamos lá. O que é mais interessante de falar? Temos hoje os análogos de LP1. Boa. Que são o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, a famosa retratutida que está vindo aí. Então, essas substâncias... Aaron, essas substâncias emagrecem? Não emagrecem. Essas substâncias, qual é a resposta correta? Elas auxiliam na melhora e regularização do teu metabolismo. Ponto. Perfeito. Qualquer pessoa que fale diferente disso está errada. Tá? O que vem depois da regularização e otimização do seu metabolismo, aí sim, é consequência disso. Que é o quê? Melhoria da tua glicada, que é um parâmetro do pâncreas. Do que tu come,
aquilo que tu come é melhor absorvido. Então vamos lá. Tu tem uma pessoa que faz uma dieta 100%, com metabolismo, bora botar aí 70%, 60%. Ela vai ter um resultado de dieta 100%, porque ela está fazendo 100%, mas o corpo dela não está entregando o que ela precisa. Não está tendo 100% de resposta. Não está engajando no que precisa. Aí a gente vem e coloca uma pessoa, por exemplo, que está usando um fármaco desse e torna o metabolismo dele 100%. E a dieta ele faz ali, vamos botar 50%. Ele vai ter um resultado superior à pessoa que faz a dieta 100%. Não tem como competir. Perfeito. Não tem como competir. Ah, mas o mérito de seguir... O recurso está aí para otimizar e adequar o seu metabolismo, que inclusive nosso metabolismo, viu, Chico? Nosso metabolismo é de milhões de anos atrás. A gente vive uma vida moderna. Totalmente. A vida moderna, ela traz facilidades. Nós estamos no ar-condicionado, nós andamos de carro, nós segmentamos o treino, passamos o dia sentado, certo? Nosso metabolismo foi preparado para quê? Caçar, pescar, passar o dia com fome, passar o dia no sol, dormir na caverna. Então a gente acaba que tem um metabolismo de antes numa vida moderna. O que acontece? Fica preguiçoso. A resposta é essa. O que essas medicações fazem? Elas adequam o metabolismo à situação atual, ao contexto atual. Perfeito. Cara, vamos entrar agora no assunto nutrição. Perfeito. Tá certo? Pra ti, nutrição, sinônimo de evolução na performance ou uma necessidade para as pessoas? Uma necessidade, uma necessidade. Nutrição hoje, saber comer, saber se alimentar, é a coisa mais importante dentro de um mundo hiperpalatável. Então, você abre o seu celular, você tem seu iFood, tem 100 restaurantes para você pedir a comida que você quiser. Então, querendo ou não, você saber comer, você saber se alimentar, fazer uma escolha qualitativa, nutricional, macro e micronutrientes, é necessário. Tá? Fora que você perguntou em questão da performance, sim, nutrição esportiva, para a performance em si é o detalhe do detalhe do detalhe. O cara ali tá com uma corrida com um pace tal e tá batendo ali, sei lá, 5 km em 30 minutos e quer baixar esse tempo. Uma suplementação ali, por exemplo, de beta-alanina vai ser essencial para esse atleta que está performando desse jeito. Uma suplementação de bicarbonato de sódio, por exemplo, vai segurar mais a fadiga desse cara nesse tiro, né? Que ele vai dar para completar 5 km. Então, a nutrição é tanto essencial para alimentação básica, basal, não é só arroz, feijão e carne, tá? Tem os micronutrientes, muita gente esquece disso e falta muito micronutriente, tá? Eu diria que verduras, legumes, saladas, eu sei que é difícil, eu entendo, tá? Eu faço dieta também. Sei que às vezes não tem, falta, estraga rápido. Usa um polivitamínico, por exemplo. Boa. Ah, substitui? Não, ameniza. O fato da praticidade que a gente estava falando agora há pouco, né? Exatamente. Substitui? Não, ameniza. Então tem estratégias para a gente fazer, para a gente utilizar. Na nutrição esportiva, na performance, aí a gente tem que entender o que esse atleta, o que essa pessoa, ela precisa para melhorar a performance dela. É na alimentação ou é na suplementação? Entende? Temos essas duas vertentes. Cara, uma curiosidade tua, né? Estamos falando de nutrição aí. Um cara do teu tamanho, fazendo esse volume de atividade, tu tá consumindo quantas calorias em média agora? Cara, acho que deve estar em torno de 3.000. Se eu te disser, tu não acredita. Eu não acredito mesmo. Eu não calculo a minha dieta. A minha dieta em si é muito no feeling. Eu vou vendo o que eu preciso, vou entendendo o meu corpo. E eu gosto muito de praticar isso. Sullivan também acho que também pratica, ele vai entendendo o que o corpo dele está pedindo. Nossa escola mostrou isso pra gente, né, cara? Eu aprendi isso no fisiculturismo, então eu não faço contagem de calorias na minha dieta. Para os meus pacientes, beleza, eu faço, eu conto para eles. Mas para mim... Pô, massa, isso aí é quebrar um tabu muito grande da hipocrisia da galera que vivenciou isso aí e não fala essa parada de que, pô, meu irmão, eu vou no feeling. Atleta, não se enganem, vários dos atletas do Olímpia, os coaches dele fazem no feeling. Tá? O feeling é importantíssimo. A pessoa que consegue fazer uma dieta e consegue ter resultado no feeling, ela está conhecendo o corpo dela. E, por exemplo, vamos supor que o Sullivan vai fazer minha dieta, só um exemplo. Já vou dizer, Sullivan, eu como assim, 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 desse jeito, nessas quantidades, dá a tua pincelada de conhecimento em cima disso. Isso. Tá? Porque eu já conheço o meu corpo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu não consigo dormir com qualidade se eu não comer carboidrato à noite. Ponto.
Se eu não comer carboidrato à noite, se eu zerar carboidrato, se eu comer só proteína com gordura ou só proteína, meu sono é ruim, meu sono é instável, não consigo repousar, acordo cansado. E de mesma maneira, se eu acordar, assim que eu acordar, se eu comer muito carboidrato, irmão, esqueça, não faço mais nada da vida. Então eu sou acostumado a ficar em jejum e sou acostumado, por exemplo, a comer um pouco mais de carboidrato, não estou dizendo quantidades absurdas, mas comer uma quantidade de carboidrato suficiente para eu dormir melhor. Isso eu já sei, isso eu já conheço. Se alguém fosse fazer minha dieta, é a primeira coisa que eu ia dizer. Não consigo ficar sem isso. Boa. Tá. Entendeu? Falando de suplementação, Aaron, tanto pro Endurance como pro treinamento de força, o que realmente funciona e o que é balela? Ah, meu amigo. vamos deixar assim, vamos falar o que funciona. Perfeito? Aí tu tem que dar um exemplo de balela, para poder pelo menos O que funciona? ter equilíbrio. Porque, assim, os estudos, vou muito pelos estudos, eu sou muito científico. Se o estudo ele corrobora, se o estudo ele mostra uma diferença, uma discrepância no uso em usar e não usar, provavelmente esse é um suplemento que eu vou olhar com outros olhos. Então, o que funciona? Creatina, monoidratada, não precisa ser outro tipo. A monoidratada é suficiente, ela tem um tempo de saturação. Então, você pode fazer a hipersaturação durante ali uma semana, 10 dias, e depois utilizar uma dose contínua de manutenção. Não precisa ser todos os dias. Sem preocupação, galera. Creatina pode ser dia sim, dia não. Tá? Só compensar na dose, tá certo? Pode ser dia sim, dia não, se você esquecer. Beta-alanina funciona, antifadigante, tá? Atletas de musculação, atletas de performance, atletas de endurance, tá? Bicarbonato de sódio custa 5, 10 reais na farmácia ou então em lojas aí. É um suplemento muito mal utilizado, mal lembrado. E um dos mais estudados, tá? Um dos mais estudados. Evita aumentos de íons H+, tá? Então assim, ou seja, ele tem um efeito também somativo à beta-alanina de antifadigar. Reposição de eletrólitos, pessoal do Endurance, necessário. Quem está correndo, está suando, nossa Fortaleza é muito quente. Se passar de 7 horas da manhã ali na beira-mar, meu amigo, esqueça tudo. Sol queima tudo. Então você acaba desidratando. Então reposição de eletrólitos com água é importante. Tomou só água, cuidado que você está fazendo uma diluição dos seus minerais no seu corpo e isso vai ser ruim para você. Pode dar muita cãibra. Tá? O que mais? Proteína em pó, famoso whey protein, tá? Então, reposição, não considero nem... Tá, esse é o que eu considero o mais essencial. Não tem uma dieta qualitativa, não tem uma pessoa que prepara suas refeições, você mesmo prepara suas refeições, é um dia corrido, empresário, cara, proteína em pó para jogada. Tá? Whey protein, no mínimo ali 50 a 100 gramas de whey protein por dia para bater a cota proteica, que é o que você precisa mais se preocupar. E o balela? Outra coisa que funciona também é nitratos, né? Nitratos funcionam muito bem, sendo que utilizado, a galera utiliza nitratos de manhã, antes do treino, da corrida. Não, é antes de dormir. Usa-se nitratos antes de dormir. É uma suplementação que funciona, mas o que eu vejo é a galera usando errado. Dá um exemplo do suplemento em si para a galera se tocar. Muita gente não vai saber o que é o nitrato aí. O Nitro 400 aí da Plant Power. Tá? Perfeito. Excelente, tá muito bom. Extrato de beterraba com extrato de laranja. Tem uma quantidade de nitratos muito boa. Eu gosto de utilizar com uma dose de proteína em pó à noite, com leite desnatado e uma dosinha de Nitro 400. Balela, vamos lá. Que não tem comprovação suficiente para a gente dizer funciona ainda, né? HMB. Boa, garoto. Tu foi em cima desse aí. HMB não tem, pô. Metabólito da leucina não tem. A leucina tem. Massa. É anticatabólica, pode utilizar. Tem até uma estratégia bacana que é utilizar ela intra-refeição. Aí são as minhas mágicas, né? Pepti Strong, que vem forte aí. Pepti Strong, que na verdade da Essential, acho, se eu não me lembro. Ele não tem comprovação, muita gente utiliza, então não tem comprovação. Tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Qualquer suplementação termogênicos no geral, termogênicos de maneira geral, funciona. Cafeína, ioimbina, funciona. Cara, 5%. Eu não investiria tanto em ioimbina HCl para emagrecer. Principalmente para quem tem ansiedade, tá, gente? Pode causar euforia e tudo mais. Queima gordura e tal. Primeiro que não queima gordura. Ajuda a mobilizar, mas esse efeito ele é pequeno e ele tem que ser associado, por exemplo, ao exercício físico. Então, funciona, mas funciona pouco. Seria utilizado mais para outras coisas. Disfunção erétil, no caso.
Cara, se tu pudesse abrir a cabeça das pessoas e tirar um mito que te incomoda muito, um mito nutricional que te incomoda muito, qual seria esse? Questão do consumo de carboidrato. Porque veio muita gente com medo de comer carboidrato e aí às vezes não come o suficiente e não performa tão bem. Ou então o horário, o nutrient time do carboidrato. Comer carboidrato à noite engorda. Ainda existe. Não sei nem se ainda existe isso, mas existe, meu amigo. Se existir, pelo amor de Deus, não. Principalmente mulheres que chegam à noite e falam assim, meu Deus, eu vou ficar inchada se eu comer esse carboidrato. O que importa é o cálculo da sua dieta, tá? Carboidrato, ele é muito vilão, quando na verdade, quando bem utilizado, ele é aliado, tá? Principalmente na performance, no treinamento anaeróbico também, que você tem que ter força para poder levantar uma carguinha boa, tá? Então, mito da nutrição, o uso do carboidrato. Geralmente as pessoas têm medo de usar carboidrato e comem menos do que deveria comer. E aí não performam. Uma dica: tá com medo de carboidrato porque tá com medo de engordar? Utilize esse carboidrato sempre previamente aos seus treinamentos, seja de corrida, seja de musculação, e pós-corrida, pós-musculação, e foque mais nesses 2 momentos. O resto do dia, beleza, se dá uma diminuída no carboidrato, mas esses 2 momentos previamente ao treino e pós-treino, carboidrato. Boa. Vamos lá, um assunto tabu agora. Legal de verdade. Uso de medicações, tanto para ganho de massa muscular como para emagrecimento. Onde termina a hipocrisia e começa a honestidade nesse assunto? Eu sempre fui muito honesto, né? Então, esse é um assunto que eu não nego, A pessoa fala, tá usando, tô usando. Então, querendo ou não, eu tento me importar como você pensaria que eu poderia responder. Não dizer, não faço uso e tudo mais. Eu faço uso de hormônios desde 2023. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34. Sempre feito de maneira no formato de transições. Nunca foi usando muito por muito tempo. Sempre foi usando uma quantidade pequena, uma quantidade moderada, uma quantidade pequena, uma quantidade alta, uma quantidade pequena, e assim vai. E eu me mantenho assim há mais de 10 anos aí. Então o uso de hormônio para mim é uma constante. Quando eu vim para o híbrido, saí do fisiculturismo, não vamos ser hipócritas também, né? O uso de hormônios é à torta e à direita, certo? Forma estética necessita ter esse volume, esse aspecto mais cheio, então o cara precisa ir para o hormônio. O que mudou quando eu fui para o híbrido? Você precisa e pode utilizar menos, até porque se você mantém uma quantidade muito alta de hormônio no híbrido, você não seca, você não perde peso, e meu objetivo é perder peso para ficar mais leve. Então acabou que eu tive que mudar muito essa questão. Utilizava uma quantidade, hoje eu utilizo bem menos. Então, quando eu mudei para o híbrido e para a corrida, a escolha dos hormônios muda, a quantidade muda. Os hormônios, eles não precisam ser mais aqueles mais tradicionais. A gente pode utilizar hormônios que ajudam na performance. Então temos todos esse viés de organização dos hormônios. Você perguntou sobre ganho de massa muscular, que é um universo, que a gente está falando dos hormônios anabólicos, né? Os famosos esteroides, as bombas, né? No termo pejorativo, mas traz mais entendimento. É os hormônios anabólicos, tá? As bombas, tá? Tá aqui nesse universo. Tem gente que usa e não aparenta que usa. Meu Deus, que pena. Tem gente que não usa e aparenta que usa. Parabéns, tá? E tem gente que usa e aparenta que usa, tá tudo certo. Hoje a gente não tem, acho que ultrapassou já, né, isso aí? Totalmente. Hoje nós temos aí a questão da reposição, da longevidade, do uso de hormônios, e isso não pode... Antes era um tabu, hoje não pode ser mais. Na minha concepção não pode ser mais. Inclusive, nas minhas consultas de nutrição, a gente comenta muito sobre isso, porque muitos pacientes vêm de tratamentos com nutrólogos, né, endocrinologistas e tudo mais, e a gente faz o entendimento. Uma consulta nutricional, você entende de hormônio? Sim, é importante. Na verdade, é necessário. Porque se a pessoa está utilizando aquele protocolo do médico com a quantidade de hormônios, eu tenho que adequar, por exemplo, a quantidade de proteína dessa pessoa para ela comer proporcional ao que o hormônio pode fazer por ela. Então tem uma ligação. Perfeito. Não tem como fugir. E temos a outra vertente, que são os chamados emagrecedores, né? Que é o universo dos análogos de LP1, principalmente. Tem outros também, mas... ainda tem outra vertente, que é a vertente dos peptídeos, tá? Que é uma vertente mais nova aqui para o público, vamos dizer assim, né, da estética, né, do fitness e wellness, mas
Pra gente que tá lá no fisiculturismo na escola antiga, a gente vê peptídeo desde o GH15, né, irmão? Perfeito. Então, é uma novidade que vem sendo estudada e aplicada nas pessoas, nos atletas, há mais de 15 anos, né, Aaron? Perfeito. Então, a gente tem essas três vertentes, esses três universos, eles conversam. A pessoa, por exemplo, poderia fazer um protocolo com a quantidade de hormônios, alguns peptídeos e emagrecedor. E eles não colidem, eles, na verdade, se somam e se complementam. Claro que você tem que ter cuidado nesse manejo para não ter interação medicamentosa. O que a gente vê hoje é que os hormônios estão em queda. Tá? O que eu vejo? Na minha visão, os hormônios estão um pouco mais em queda. Os peptídeos eles estão sendo descobertos agora e a bolha dos emagrecedores já rompeu. Tá? Perfeito. Então, utilização, todo mundo quer utilizar ali um Mounjaro, quer utilizar ali um Wegovy, porque viu tal pessoa que perdeu 10 quilos e também quer a mesma coisa, quer esse caminho, sendo que às vezes a orientação para chegar nesse resultado não vai ser a mesma que a pessoa viu, porque vai ter sensibilidade diferente, vai ter resposta diferente, o treinamento vai ser diferente, a dieta vai ser diferente. Então, assim, o cuidado que você tem que ter é, os três universos, eles funcionam. Você tem que ter um profissional habilitado para entender dos três universos e fazer a melhor proposta para você, se for o caso. Essa mudança te preocupa, assim, pensando na questão humanitária mesmo, né? Essa democratização do conteúdo e saber que hoje é muito mais fácil a gente ter resultados do que há 10 anos atrás, né? E até a questão do tabu do anabolizante. Tu acredita que isso hoje ajuda mais ou te preocupa mais? Ajuda mais, porque eu vejo os hormônios em queda, eu vejo as influências, as pessoas que têm voz, eles baixando um pouco a bola mais do hormônio, que é o que pode trazer mais prejuízo para a gente, tá? E elevando um pouco mais a bola dos peptídeos. O que é um peptídeo? É uma ação fracionada de algum hormônio ou de algum peptídeo. Por exemplo, o GH. O GH a gente tem o GH-FREG, que é uma ação específica dentro do GH. Não é o GH, é só uma partezinha dele. GH é somatropina, tá, gente? É, hormônio do crescimento. No caso do GH-FREG, esse peptídeo ele queima gordura. Então, e o que ele faz mais? Só isso. A mesma coisa de GH-CACU. GH-CACU que melhora demais a questão da pele e recuperação, né? Perfeito. Então, assim, isso puxa muito para a estética. Ou seja, os peptídeos, eles têm menos colateral, eles são mais caros, e eu vejo esse universo em total ascensão. Total. É o que a gente vê mais. Então, quem tiver condições financeiras para custear o uso de peptídeos, entender que o uso de hormônios ele está um pouco mais baixo, não precisa mais fazer aquele protocolo com 2 Durateston por semana. Aquela pirâmide incessante. Crescente. Você pode utilizar muito menos. E nós temos ainda os auxiliares dos análogos de LP1, que são as famosas canetas, né? Cara, se você entender isso e for para um profissional qualificado, você vai ter resultado. Perfeito. Literalmente. Queria entrar em polêmica. Pode ser? Manda. Estamos falando das canetas emagrecedoras. Você é um cara que está grande no mercado e você entrou no meio de uma polêmica em relação à questão das canetas emagrecedoras, né? Utilização de Mounjaro, que você estaria direcionando, e teve uma polêmica muito grande, saiu no jornal. Eu queria dar a oportunidade de você falar sobre isso, dar a sua versão, o Aaron falar sobre isso. Perfeito. Ali foi uma comunicação errada minha, porque a minha empresa ela tem profissionais agregados, não sou só eu. Eu estou na parte da nutrição, a gente tem equipe médica, tem equipe de profissionais de educação física, fisioterapia. Então, ali a comunicação foi realmente no time errado, tá? E aí isso acabou repercutindo negativamente na notícia, porém a gente teve essa questão, quando a minha advogada conversou comigo. Porque assim, eles acusaram sem ter absolutamente nenhuma prova. E não tem prova, tá? Então, aquela notícia foi mais prejudicial pro meu... Teve um dano moral ali, porque literalmente não teve nenhuma prova. E a questão da notícia, a gente tentou entrar em contato para retirar, porque acabou que repercutiu negativamente na hora, mas depois repercutiu positivamente, certo? Porque nichou, acabou nichando. Então, quem precisava de um auxílio, de uma parte integrada, de nutrição, de treinamento, de uma equipe médica, acabou sabendo... mais rapidamente. Mais rapidamente. Explodiu a bolha e acabei alcançando alguns nichos e, inclusive, depois disso,
eu tive foi uma ascensão, tá? Então, querendo ou não, essa parte da notícia, apesar de ter sido negativa e ter me assustado na hora, foi positivamente depois. E a gente não teve nenhuma repercussão negativa após isso, porque a gente entrou com uma ação de reparação, na verdade, onde todos os pontos foram constatados, ajustados, Conselho de Nutrição também, Conselho Federal de Medicina também. Então, a gente não teve nenhum problema em relação a isso, tá certo? Em relação a essa tua fala, né? Tu falou, assustou. E é isso que eu queria saber. Quando tudo isso veio à tona, cara, essa avalanche, né, de informações, como foi lidar com isso, Aaron? De início, no primeiro contato, como isso nunca tinha acontecido na minha vida, foi meio assustador. Fiquei assim, em susto. O que eu faço? Liguei para alguns amigos, perguntei qual era o melhor procedimento. Mas, no geral, não mudou muito a minha conduta. Eu continuei fazendo os meus atendimentos, continuei tendo a minha vida profissional, a minha rotina, treinando. Não teve não reverberou negativamente no cancelamento, digamos assim. Não Entende? mexeu, então, assim, no profissional, no emocional? Não. Ficou preocupado com o julgamento público? No meu emocional mexeu, sim, claro. Mas no julgamento público, cara, eu sou um cara que meio que foda-se, entendeu? Eu sou... Então, na hora me pegou. Eita, e agora? Né? E aí eu fui ver os caminhos e tudo mais, mas eu não tô nem aí, cara. Tipo, eu tenho a minha vida, eu sou bem consolidado, eu tenho a minha autoridade, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho o meu físico, eu tenho os meus resultados, os meus pacientes. Então isso acabou que se tornou uma coisa positiva depois, né? De início foi uma coisa negativa, eu fiquei mais ou menos sem saber o que fazer, mas tipo, saiu a notícia, depois eu fui atender logo após, em 2 horas eu estava começando a atender. Então a vida continuou normal. Sobre quem comentou, quem não comentou, ali eu só excluí quem não era meu paciente. Vi ali os comentários, as pessoas, principalmente pessoas que não teriam condições de pagar o meu serviço. Ponto final. Tá? É isso. Acaba que quando você eleva o seu nível de serviço, como vocês estão elevando, vocês têm um público a atingir. Eu também tenho um público a atingir. Então a gente tem, inclusive, nossos públicos são muito parecidos. Acaba que o público que a gente quer atingir, ele não está localizado em comentário de Instagram. Ponto final. Perfeito. Ele está trabalhando, né? Tá dormindo, tá treinando, tá fazendo outra coisa, não tá comentando ali. Então ali já é a blacklist. O que é essa experiência? Porque, cara, a gente aprende muito com os erros e a gente aprende com acertos, mas com erros... Aprende mais. Aprende mais. Eu também sempre segui essa vertente. Me diz o que é que isso te mudou como gestor. Perfeito. E como pessoa? Como pessoa, fiquei com mais cautela na minha fala. Hoje eu prefiro falar menos, né? Falar com mais cuidado, né? Falar ali na dissertativa, na narrativa, ter mais cuidado em relação a isso. Como gestor, vi que o meu posicionamento foi na hora, né? Foi impensado. Então acaba que a gestão, a organização do que a gente vai fazer, conteúdo, programação de rotina, perguntas e respostas, mostrar resultados de paciente, tudo isso hoje está sendo catalogado, está sendo organizado para uma programação. E aí eu não fujo mais da programação que foi pré-estabelecida. É isso. Como gestor, foi essa. Hoje eu tenho uma programação. Antes eu fazia muito tudo natural, entende? Hoje ainda faço, mas tem uma intencionalidade. Tem uma organização. Tá? Não faço nada assim, vou fazer uma história sobre isso, agora pay puff. Não faço mais. Hoje tem uma organização e, inclusive, hoje eu não posto tanto quanto eu postava em relação ao conteúdo. Na verdade, eu não tenho tempo, né? Antes eu precisava fazer conteúdo para conseguir clientes, conseguir pacientes. Hoje, estando bem consolidado, a indicação, o meu cliente vem da indicação de um bom atendimento de outro paciente. Acabou. Esqueça tudo. Entendeu? O paciente que vem, ele gosta tanto da consulta. Cara, que consulta legal, que consulta massa. Acaba que ele indica para outro paciente e aí essa roda, esse network roda e o boca a boca funciona muito melhor do que você disser assim, vagas abertas. Vagas abertas não vende nada. Nem você publicar o seu número de conselho lá, não vende nada. Na verdade, o que eu vejo quando a pessoa bota o número de conselho é falta de confiança no que ela é. Você tem que ser conhecido como Sullivan. Eu tenho que ser conhecido como Aaron. Você tem que ser conhecido como Chico. Chico, só tem um Chico. Sullivan, perfeito. Só tem um Sullivan. Vocês não disseram o que vocês fazem, mas a pessoa já sabe. Então, assim, o meu posicionamento na rede social mudou muito. Hoje, eu sou o Aaron. Só tem um Aaron em Fortaleza. Sou eu. Prazer.
Boa, Aron. Cara, trazendo um pouquinho pro empreendedorismo, né? Mantendo essa pegada. Mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Nessa vertente, pois vai. Que lição tu tirou disso, cara? Que lição? Bom, como eu falei pro Sullivan, organização, não falar tudo que pensa, né? Organizar o que você vai falar, escolher melhor as palavras, a comunicação, ela tem que ser mais tranquila, mais aberta, mas também não pode ter muita exposição. Então, alguns assuntos, eles requer um certo cuidado e a gente é responsável por aquilo que a gente fala. Beleza, isso aí eu aprendi na marra. Então, hoje eu tenho muito cuidado em utilizar os termos e explicar de maneira científica, porque ciência a gente pode falar sempre. Então, o Monjaro funciona dessa maneira porque um análogo de LP é um análogo do GIP. Eu posso dissertar, também eu posso narrar, estou fazendo uso do Monjaro. Tá? Perfeito. O que não pode acontecer é a forma imperativa, que aí já dá a entender que existe uma prescrição, assim como é no treinamento também. Então a lição que eu tive disso foi acertar minha comunicação. Eu sou um cara comunicativo, eu sou um cara feliz, eu sou um cara que expressa muito as emoções, tá? Ou pelo menos era muito mais, né? Agora eu fiquei mais fechado. Mas vocês veem, vocês notam que eu consigo expressar muito bem o que eu tô falando. Eu sou um cara que não tem uma cara fechada, nem um cara muito sem expressão. O mercado te moldou muito. O mercado me moldou. O mercado me moldou. As escolhas que eu fiz e a comunicação que eu tenho hoje é mercadológica, não tem como fugir. A gente quer vender, a gente precisa vender, na verdade. Eu falando Tudo é venda, cara. Eu falando pro meu sócio, pro Ângelo, falando assim, ao mesmo tempo que eu me parabenizo por ter feito uma venda, eu me cobro porque eu tenho que fazer a venda. É tua obrigação fazer uma venda. Entendeu? Perfeito. Uma venda de consultoria e tudo mais, um fechamento. Fico feliz, mas ao tempo, ei, é tua obrigação fazer isso, tá? Senão não entra dinheiro pro final do mês. Bacana. Avança, Sullivan. Trazendo para a vertente do empreendedorismo, né, cara? Tu citou a abertura da clínica, a gente sabe a dificuldade que é empreender, principalmente no nosso mercado. Sim. Essa tua mente disruptiva que construiu uma clínica, que fez você ter uma autoridade na sua clínica. Sim. Inclusive, se você puder trazer números para poder consolidar mais essa nossa informação. Mas, cara, traz um pouquinho das dores que é fazer a abertura de uma clínica e iniciar um negócio. Perfeito. Vamos lá. Na nutrição. Realmente foi difícil no início. E assim, para quem está começando, eu recomendo que faça no online. É isso. Se você não tem um local, para atender de maneira qualitativa, cara, investe um pouco no online para tu começar a rodar, começar a crescer. Caneta e papel na mão, viu, gente? De verdade, é só um conselho que eu dou aí para vocês. Começa no online, e eu comecei no online, tá? Então, o online ele é fácil, ele é rápido, ele tem uma comunicação direta, você liga ali uma videochamada e consegue ter proximidade. Não é a mesma coisa de uma consulta presencial, mas seria o início. Você não tem como ir para uma... eu me formei, vou para uma clínica, pagar algumas horas de consultório sem ter nenhum cliente. Tá gastando dinheiro à toa. E talvez nem venha a quantidade que você precisa para cobrir os custos disso. Então, no online foi onde eu comecei, e aí eu comecei a migrar, comecei a conquistar, a galgar alguns amigos e alguns pacientes que vieram, tá fazendo, vamos aqui, faz minhas coisas. Aí comecei a fazer o presencial. Foi muito importante a transição do presencial, porque o contato físico com a pessoa, ele é primordial. No treinamento, então, nem se fala, né? Mas na nutrição também. Porque cria um grau de confiança na pessoa, e isso foi a base do início da gestão da minha clínica. Então acaba que eu comecei a migrar para o presencial e aos pouquinhos eu fui crescendo. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um espaço próprio, não é alugado, não é horas, então eu tenho liberdade de trabalhar ali, atender meia-noite, se for o caso. Já aconteceu, inclusive. Domingo, inclusive. Domingo o dia inteiro é de praxe, né? É bom demais, né, não? Domingo, o que acontece no domingo? O domingo o dia inteiro é quando aconteceu algum evento na semana e eu tive que remarcar algumas consultas e acaba que eu boto pro domingo. Acontece, é raro, mas acontece. Então, assim, essa oportunidade foi importante porque eu comecei a crescer e o paciente que não poderia ser atendido ali na quarta-feira, 18 horas, porque ele estava ocupado ou saindo do trabalho ou queria treinar, eu consigo atendê-lo no domingo, onde poucos profissionais atendem no domingo.
acaba que esse cliente, ele diz, pô, vou lá no Aron, porque ele vai me atender. Domingo, 5 horas da tarde, eu tô lá atendendo. E aí a gente consegue finalizar o protocolo dele e ele começa a semana já 100%. Então, assim, a questão da gestão, para mim, foi... Eu notei que eu não posso ser... Isso foi uma constatação de anos, tá? Eu não posso ser o exército de um homem só. Que eu fui por muito tempo, Perfeito. Tá? Você também foi, né? Acho que também você foi, Chico. E agora vocês têm uma equipe sinistra. Parabéns. Então, assim, eu sempre fui o exército de um homem só. Hoje, com outra visão, com outra cabeça, eu compartilho e tenho pessoas, tenho sócios, tenho colaboradores, tenho funcionários para me auxiliar e eu delegar funções e organizar a minha empresa. Então, o pensamento de gestão hoje ele é muito mais abrangente do que eu ser um nutricionista. Eu não sou um nutricionista, irmão. Eu sou um empresário. Tá? Perfeito. É a primeira coisa que eu gosto de organizar. Nutrição é a minha formação, mas eu sou um empresário, eu cuido da minha empresa. E acaba que, por ter essa equipe, e outra coisa, a equipe ela tem que ser contratada não pela habilidade, mas pelo caráter. Tá? Eu faço isso. Eu sempre fui um cara que fui muito receoso em contratar pessoas porque eu não sabia como essa pessoa ia se portar em relação a mim. Se ela ia ser honesta, se ela ia me trair, se ela ia errar comigo. Então hoje, tipo, eu prefiro contratar caráter e a pessoa não saber de nada e eu treinar ela do zero. Vai ser até melhor, porque ela vai saber o que eu quero que ela saiba do zero sem interferências externas. Compartilhamos disso. Concorda? E aí você consegue treinar essa pessoa, mesmo que do zero, investe um tempo ali, pai. 1 ano, 2 anos, depois aquela pessoa vai simplesmente replicar o que você faz. É como se fosse um segundo Sullivan, um segundo Chico, digamos assim, né? Que isso. Nunca vai ser igual, mas ali vai ser próximo. Vai ser melhor. Um trabalho na realidade, parecido. Tem cara, que ser melhor, né? É isso. Na realidade, o que a gente... uma das lições, trazendo pra gente, uma das lições que o empreendedorismo nos trouxe foi isso, né? Precisar gastar com capital humano e buscar que essas pessoas sejam melhor que a gente no que lhe cabe, de fato levem a evoluir o negócio como um todo, né? Perfeito, perfeito. Aron, qual o teu maior erro de gestão até hoje? O maior erro de gestão foi ter ficado muito tempo no exército de um homem só, que fui eu, no caso, né? Já tinha até respondido. Fiquei muito tempo, isso prendeu a minha evolução. Porque eu queria fazer tudo só e queria ser perfeito. Queria entregar o melhor protocolo, passar 2 horas e meia, 3 horas numa consulta. Tem vezes que acontece? Acontece ainda, é raro, mas acontece. Mas hoje ele é um processo mais otimizado, ele é um processo mais estruturado no formato de passo a passo. Hoje eu entendo o paciente, mas tem toda uma logística e uma organização e pessoas fazendo ali para fechar em um tempo mais hábil. Então, meu maior erro de gestão foi ter ficado muito tempo só. E eu tinha um problema muito grande, eu ainda tenho um problema muito grande de confiança, tá? Eu tenho um problema grande de confiança. Eu não quero pessoas ao meu lado que me traiam. Então, antes de eu bater o martelo, pro meu sócio estar aqui hoje, pro Ângelo estar aqui hoje, ele veio de São Paulo, eu tirei ele de casa, tá? Porque eu confio demais nele, entende? Bom. Então, assim, eu tenho um problema de confiança porque eu não quero pessoas que vão me passar a perna. Não quero pessoas que vão me enganar ou então vão subtrair um valor da minha empresa sem eu saber. Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso. E eu prefiro ir com mais calma, segurar um pouco mais a minha evolução e ter a certeza de que eu estou contratando as pessoas corretas. Tu acredita que os profissionais da saúde hoje, eles romantizam muito, e eu estou generalizando, tá? Eu estou colocando médico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física, enfim, eles romantizam muito a profissão ou eles estão começando a entender como é que funciona o jogo, como é que tem que se posicionar? Assim, é um business, cara. É um business. É o seu negócio, é a sua empresa. Sendo que a empresa é dentro do âmbito da saúde. Aí você está cuidando da saúde das pessoas. Mas no final, antes de estar cuidando da saúde das pessoas, você precisa ter a estrutura de empresa. Então, você tem que ter gestão, você tem que ter organização. Você tem que ter, tá com um problema de saúde, tem que pagar a consulta. Cara, é isso. É mercado, é capitalismo, né? Não é outra coisa. Quer ter atendimento de graça, vai no SUS, né? E aí uma consulta hoje de R$500 do médico, né? Eu acho que é o mínimo valor que se cobra, não tenho nem certeza disso. Mas assim, você tem que pagar. E aí, para pagar, você começa a nichar. Você começa a selecionar as pessoas que podem ter acesso ao seu conhecimento e o seu acompanhamento. Gosto de falar muito isso.
Porque atender é uma coisa, acompanhar é outra, tá? Totalmente. E para profissional de saúde, as pessoas não gostam de realizar o acompanhamento. É o que eu mais vejo, tá? Você passa uma dieta, o nutricionista passa uma dieta e a pessoa vai embora. O médico passa um protocolo ali, passa uma medicação e vai embora. Não pode ser assim, cara. O cara não volta. Então, eu pelo menos vi vários casos de pessoas que foram para profissionais e saíram do profissional porque o cara demora 2, 3 semanas para responder. Então, que é isso? Falta de gestão. Contrata uma pessoa para responder. E sai bem baratinho, né? Se o cara for parar para ver que muitas vezes ele não consegue fazer isso por conta de tempo. Ele é um excelente profissional, mas ele não consegue entregar esse cuidado por conta de tempo. Mas era só talvez ele colocar uma pessoa. Se tu não consegue responder essa pessoa em tempo hábil, contrata alguém para responder, treina essa pessoa para responder, né? Ou então fica na revisão, na supervisão dela, para poder atender melhor e acompanhar melhor o teu paciente. Então, sim, perfeito. Falta mais gestão e essa romantização do atendimento e tudo mais. Cara, eu vou te falar, eu me consultaria com pouquíssimos profissionais hoje. Não sei ainda de cabeça quais aqui de Fortaleza eu me consultaria, mas eu sou um cara muito cético, eu sou um cara muito pragmático, eu sou um cara que observa tudo. Se o cara for conversar comigo, profissional, né? Eu como cliente, como paciente, o cara tem que estar no meu nível acima. Acabou. Se o cara estiver abaixo de mim, já perdeu o respeito, a admiração. Então, a capacitação técnica, científica, acadêmica, ela é essencial para tu ter um bom início de gestão. Porque tu vai estar... Construção da autoridade, né? Autoridade. Tu vai mandar uma pergunta aqui, eu vou saber responder. Se eu não souber responder, eu vou dizer assim, macho, eu não sei responder, mas já eu vou... Vou fazer um postzinho te trazendo aqui. Já eu te digo. Tá? Mas até gosto quando acontece na consulta do paciente assim, Aaron, eu tenho algumas perguntas. Aí eu... Vamos testar meu conhecimento aqui agora. É agora. Pode mandar. Então eu dou um valor a isso porque, querendo ou não, eu me testo e eu me testo todo santo dia. Todo santo dia eu tenho uma pergunta para você. Manda. Pode mandar. Se eu souber responder, será respondido. Se eu não souber responder, também vou dizer, cara, essa aí eu realmente não sei, estou perdido. Vou dar uma estudada e a gente vê depois. O papo tá muito bacana com o Aaron. Obrigado. Acho que dava pra gente alongar muito mais. Com certeza. Mas não dá pra ficar o dia todo. Sim. Espero que em outro momento a gente venha conversar mais, aprofundar talvez um pouco mais da nutrição, um pouco mais do empreendedorismo. Trazer teu sócio, né, cara? Você é um cara que tem muito Perfeito. conteúdo, foi muito bom. Mas a gente queria terminar com um bate-bola. A gente vai te perguntar, responde rápido. Tá bom. Tá Pragmático. Certo? Pragmático. Pra gente concluir aqui o nosso XSCast, beleza? Manda. Quer começar, Sullivan? Vamos embora. Agachamento livre ou um tiro na esteira? Agachamento para qual objetivo? Responde. Pro Aaron. Atualmente, tiro na esteira. Boa. Um erro que a maioria das pessoas comete na academia. Maior erro, baixa amplitude. Se você tivesse que escolher entre treinar pesado, comendo mal, ou comer bem, treinando meia boca, qual entrega mais resultado? Treinar pesado, comendo ruim. Qual é a mentira mais vendida no mundo fitness quando o assunto é resultado? Resultado, maior mentira, que o anabolizante vai fazer tu crescer ou emagrecer. Mentira. Ele vai amplificar o teu resultado se tu estiver fazendo direitinho dieta e treino. Cardio antes ou depois do treino? Depois. O que te tira do sério? O que me tira do sério, uma comunicação ruim. Uma comunicação ruim. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender se essa pessoa está me entendendo e essa pessoa está me escutando e vice-versa. Qual a sua maior qualidade? Eu sou humilde o suficiente para aprender com os meus erros e identificar quando eu errei. E o teu maior defeito? Maior defeito, eu sou muito tempestivo, eu sou muito emocionado, tanto para a felicidade quanto para a raiva quanto para a tristeza. Então, às vezes eu perco a cabeça muito rápido. Então, isso é uma coisa que eu tenho que tratar. Um arrependimento. Um arrependimento. Deixa eu ver. Agora, arrependimento do tempo, né? Eu penso assim, deveria ter começado mais cedo, ou então ter pensado mais cedo em como eu penso hoje, mas não tem como. A linha do tempo, ela acontece de maneira linear. Então, um arrependimento... Deixa eu ver aqui. Cara... na tua cabeça, vai. Não ter me escutado na época que meu pai falou da engenharia, eu queria fazer educação física
E ele mandou fazer engenharia, eu fiz engenharia, passei, mostrei para ele, desisti. Pronto. Perfeito, meu amigo. O que é o sucesso para você em uma só palavra? Em uma só palavra. Cara, paz. Sucesso é paz pra mim. Ter paz, ter a possibilidade de paz. Tá? Não é nem dinheiro. Dinheiro nem entra na conta aí. É ter paz, é ter tranquilidade, é ter tempo. Pronto, sucesso pra mim é ter tempo de fazer as coisas. Deposteron ou Retatrucida? Retrato Tida. Boa, meu garoto. Estamos chegando ao fim, infelizmente. Depois desse papo muito bacana, tá? Então, se você gostou do conteúdo, tá? Legal, dá aquele like, comenta, manda um comentário bem bacana, tá? E eu queria deixar um espaço, Aaron, para você, cara, deixar uma mensagem para quem está nos escutando. Boa. E também deixar um espaço para tu divulgar o teu perfil, falar um pouco mais do teu atendimento. Fica com esse tempo aí para você. Bom, galera, meu nome é Aaron Vidal, vocês acompanharam aí o podcast. Gostaria de comunicar que o nosso atendimento, ele funciona de uma maneira premium, acompanhamento realmente diferenciado. Se você tem intenção em subir de nível e ter um tipo de atendimento diferente de tudo que você já passou, contem com a gente, tá? O método híbrido vai vir para crescer demais. Só academia não vai rolar, só corrida não vai rolar. Estejam preparados, tanto os profissionais quanto os clientes, tá? Eu sou um cara muito tranquilo, muito de paz. Às vezes a pessoa vê um cara grandão assim, meio mal encarado, mas eu gosto muito de conversar. A gente, inclusive, eu e o meu sócio, a gente conversa sobre conversas filosóficas e dialoga sobre vários tipos de assunto. Então, se você tiver algum problema que você gostaria de conversar, a gente, na consulta, eu gosto muito de tratar assuntos que não estejam relacionados ao que a gente está tratando. Então, já teve caso até da gente fazer uma sessão psicológica com os pacientes. E isso eu acho que é um diferencial, tá? Então, deixo aqui o meu arroba Aaron Vidal, né, que é o meu Instagram. Nada mais do que isso. Agradeço aos meninos, parabéns pelo crescimento. Parabéns ao Givanildo também, tá? Vocês estão criando ali um complexo. Joanildo é nosso sócio, tá, gente? Criando um complexo em Fortaleza com um nome muito forte. Obrigado pelo convite, tá? Vejo vocês como algo que eu vou mirar, né? Vocês estão literalmente integrando tudo e é muito massa o modelo de vocês e eu me inspiro demais no que vocês vêm fazendo. Acho que vocês vão dominar a cidade. Já dominaram a cidade, na verdade. Vão dominar outras cidades. Vamos buscar. E o Brasil aí é o próximo passo. Então, parabéns pela gestão, parabéns pela visão, parabéns pelo profissionalismo e conheço você desde lá atrás, você também, desde a época que a gente treinava junto. Tem vídeo da gente no Instagram aí acho que com mais de 10 anos, 12 anos aí lá na R2. Crescemos juntos, ganhamos dinheiro juntos e agora a gente está, cada um na sua fase, cada um na sua etapa, vivendo. E conseguimos manter nossa amizade, nossa comunicação. Perfeito. Tá? Então agradeço demais e esqueça tudo. Vamos pra cima. Vamos pra cima, gente. Então, galera, curtiu o nosso episódio, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue aqui as nossas redes sociais. XS Team Personal Trainer, XS Team Wellness Club, XS Team Run, XS Team Suplementos e o I Love Corrida. É isso aí, valeu por ouvir e até a próxima. Viu, gente? Sininho, viu, no nosso XS vídeo. Cast.